noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar com a sua paz, com o seu amor, para que possamos viver alegremente, como nos convém viver. Recebam todos o abraço dos companheiros da Associação Espírita Bezerra de Menezes. E vamos então começar a nossa reflexão da noite de hoje, que são os itens 1 e 2 do capítulo 17, Sede Perfeitos. E esses itens têm então a denominação de características da perfeição. E aí vamos aqui conversar sobre que características são essas de quem é perfeito, né? É vir na casa espírita toda semana? É doar um prato de comida? É perdoar as ofensas? O que caracteriza um espírito perfeito? E somos capazes de alcançar a perfeição? A perfeição não seria só de Deus? Então esses são os temas, né? São os assuntos que vamos conversar na noite de hoje. Vamos começar nossa reflexão lembrando de Francisco de Assis, que a todos chamava de irmãos, né? Se fossem os animais, fossem as plantas, fossem os seres humanos, Francisco se referia a todos como irmãos. E daí o título, né, do filme que apresenta a sua biografia ser intitulado Irmão Sol, Irmã Lua, numa referência a esse hábito de Francisco de chamar a todos de irmãos e ao profundo amor que o unia à irmã Clara. E Francisco talvez já tivesse despertado para a concepção de que sendo tudo que existe no universo, tendo sido criado por Deus, somos todos irmãos. Seja entre os seres humanos, entre nós seres humanos, sejam os animais irracionais, as plantas e o mineral. Fomos todos criados por Deus e, portanto, somos todos irmãos. Somos irmãos de tudo que existe na natureza. E partindo desse princípio, na questão 540 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai nos dizer que a nossa evolução acontece, no universo, a criação de Deus evolui do átomo ao arcanjo. Então, tudo que Deus cria, Ele cria na sua forma simples e submete toda a sua criação à lei de evolução. Então, nós evoluímos, nós não, mas a criação de Deus evolui desde o átomo, ou seja, desde o mineral até o arcanjo, passando pelo reino, então, mineral, vegetal, animal, chega no ser hominal e evoluímos à angelitude. Porque se assim não fosse, se Deus tivesse criado a pedra para ser eternamente pedra e tivesse criado a nós para conhecermos a criação divina, a glória da criação divina e o amor de Deus, Ele não seria justo. Ele não seria justo com a pedra. Então Deus cria tudo na sua forma simples e submete toda a sua criação à lei de evolução. E isso nos dá uma ideia muito maior da grandiosidade de Deus, da eternidade. Porque se nós já chegamos a espíritos humanos, e já existem espíritos que chegaram à angelitude, há quantos séculos e séculos se perde, na infinidade do tempo, a criação divina, que a tudo isso preside, não é? Então é importante frisar que o espírito humano nunca foi um animal, nem uma planta, nem uma pedra, mas o princípio inteligente que inicia o seu estágio lá no vegetal, passa pelo animal e em um dado momento da criação, Deus se utiliza desse princípio inteligente para criar a alma humana. Quando isso se dá e como isso se dá, nem os espíritos superiores que trouxeram a codificação
para Allan Kardec, né, no século XIX, nem eles sabiam como se dava o processo da criação. Então, só os espíritos crísticos é que sabem como isso se dá. Mas a gente já é capaz de entender que tudo no universo evolui. Então, nós estamos em constante processo de evolução. E aí trouxemos uma observação. Então, todos nós tendemos para Deus. A gente busca Deus, né? A gente é atraído pela divindade. Então, todos nós caminhamos nessa busca dessa perfeição, dessa aproximação de Deus, nosso Pai. Nem sempre a gente escolhe os melhores caminhos, muitas vezes a gente erra, escolhe um caminho pedregoso, depois a gente tem que voltar, corrigir as coisinhas erradas que fez, retomarmos o nosso caminho para que nos leva até Deus. Mas a gente vai de tropeço em tropeço, a gente vai caminhando e um dia a gente chega lá. A gente vai evoluindo, conforme o tempo passa, a gente vai evoluindo. Às vezes uma encarnação parece perdida por conta das besteiras que a gente faz, mas aquilo vai nos servir de experiência para que a gente não erre novamente, e assim vamos caminhando a passos lentos ou a passos mais rápidos, em direção a Deus. Somos atraídos pela divindade. E por isso que todas as vezes que a gente se desvia, que a gente se entrega ao comodismo, a gente sofre. Porque inconscientemente, nós, em espírito, sabemos que estamos retardando esse processo, que estamos nos afastando de Deus. E aí a gente sofre, até que a gente retome de novo o caminho certo. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, ele estava com o mentor dele numa assembleia, onde se materializa um espírito de alta evolução espiritual e vem trazer uns ensinamentos para eles. E André Luiz ficou tão embevecido com o amor e a inteligência daquele espírito, que inocentemente, ingenuamente, ele pergunta ao mentor dele se aquele espírito já havia atingido a perfeição. E o mentor dele carinhosamente explica que não. Que Asclepios, que era o nome daquele espírito muito evoluído que lá estava, de alta envergadura moral, ele possivelmente fazia parte dos espíritos vinculados ao planeta Terra, apesar da sua grande evolução espiritual. Então, que ele possivelmente suspirava integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades de Júpiter e Saturno, que são planetas mais evoluídos que a Terra. Os componentes dessas, lá de Júpiter e Saturno, por sua vez, esperam um instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam as constelações de Hércules, em que estamos situados. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram formar um dia a coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. Então, ele traz ali uma descrição desse processo evolutivo, que a gente está sempre aspirando um lugar melhor, uma evolução a mais, Tem sempre espírito, quase sempre, a menos aqueles que atingem lá o topo da evolução, que a nossa evolução é quase infinita. Então a gente está sempre aspirando galgar um nível evolutivo maior. Mas entre os espíritos medianamente evoluídos, não existe inveja. Eles não invejam o outro que é mais evoluído, mas eles aspiram a alcançar aquele patamar evolutivo também, para desfrutar da mesma paz e da mesma alegria de servir a Deus que daqueles que já alcançaram aquele nível evolutivo mais alto. Então a gente está sempre evoluindo, sempre caminhando para Deus. E quanto mais o espírito evolui, mais ele trabalha. A evolução espiritual significa trabalho. Quanto mais
O espírito evolui, mais ele trabalha. Tem um outro livro de André Luiz, se não me engano, no Nosso Lar, em que ele relata que o ministro de um determinado ministério na cidade, ele já trabalhava ininterruptamente há 100 anos, sem tirar férias. Certo? Então, o espírito, quanto mais ele evolui, mais ele trabalha. Mas o trabalho no plano espiritual, o trabalho do espírito, já medianamente equilibrado, não se constitui em estafa, em estresse. Não existe burnout, né, entre os espíritos evoluídos. Não. Porque eles sabem dosar, equilibrar o seu trabalho e a sua necessidade de refazimento, né, de descanso, que muitas vezes se constitui em orar, em ler algo edificante, uma leitura edificante, em meditar, para se refazer e continuar trabalhando. E aí lembramos de uma história vivida por Divaldo Pereira Franco. Certa feita, Divaldo teve um problema do coração, foi no médico, fez os exames, e o médico falou para ele que ele estava quase morto. Então, que ele era para prescreveu lá a receita, era para que ele comprar aqueles remédios, ir para casa e fazer repouso absoluto, porque ele já estava quase morto. Divaldo Franco, obediente, comprou os remédios, foi para casa, tomou os remédios e foi fazer repouso, né? Deitou. Mas aquele dia era dia de reunião mediúnica, né? No centro que ele frequentava. E faltando uns 15 minutos para a reunião, Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele, aparece para ele e pergunta: Divaldo, o que houve? Não vai na reunião? Ele falou: não, eu estou muito doente, você não sabe, você é minha mentora espiritual e não sabe disso? Ele falou: não, o que houve? O médico disse que eu estou quase morto. Ela falou: não, Divaldo, não tem nada disso não, vamos trabalhar. Eu falei: o quê? Eu estou 80% morto, você quer que eu trabalhe? Ela falou: eu estou 100% morto e estou trabalhando. Né? Então ele se levanta, vai para a reunião mediúnica. Ao final da reunião mediúnica estava se sentindo melhor e começa a conversar com o Nilson, que era o amigo dele lá, da reunião. E aí Joana aparece novamente para ele e fala: e aí, Divaldo, como está? Ele: eu estou bem, estou me sentindo melhor. Ela falou: pois é, então agora você cala a boca, vai para casa, vai fazer repouso para você aproveitar as energias que nós te demos aqui. Né? Então, ver um mentor espiritual não é fácil. Eles nos tratam com bastante disciplina. E não recomendo ninguém aqui que esteja passando mal do coração vir à casa espírita, tá? A menos que você veja seu mentor espiritual e ele seja do nível de Joana de Ângeles. Mas a gente trouxe essa historinha só para ilustrar que a espiritualidade, né, quanto mais ela evolui, mais ela trabalha. E o trabalho, só que o trabalho no bem, ele traz um bem-estar que nos repõe as energias. Né? A gente pode perceber isso já aqui no plano material. Quando a gente consegue se envolver numa atividade filantrópica, por mais simples que ela seja, que bem-estar que a gente sente quando a gente realiza a tarefa. Né? Que alegria que a gente sente quando realiza aquela tarefa. Então, evoluímos quase infinitamente, como já falamos, e que estamos ainda muito longe da perfeição espiritual. Nós estamos mesmo no início da nossa evolução espiritual. Porque, como Kardec nos apresenta didaticamente a evolução dos planetas em 5 categorias, começa com o mundo primitivo, né, que são os homens da caverna, quando o homem está ali, o ser humano está ali no início mesmo do seu aprendizado espiritual, vivendo muito mais de instinto ainda do que pela inteligência. Então, o mundo primitivo, mundo de provas e expiações, que é esse mundo aí que nós estamos vivendo, onde ainda há muita coisa errada acontecendo e a gente ainda está lutando muito bravamente, né, com as nossas dificuldades morais. Mundo de regeneração, que dizem os espíritos que estamos adentrando aí o mundo de regeneração, e se a gente olhar com carinho, a gente percebe muitas atividades nesse sentido, muitas atividades no sentido de recuperar o planeta, né, de recuperar a dignidade do ser humano. Então, estamos aí adentrando no mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Então, a gente está ali passando do segundo para o terceiro degrauzinho ainda.
na evolução de espíritos que precisam reencarnar. Até a gente repassar toda essa fase da regeneração, adentrar o mundo felizes, vivemos não sei quantos milênios em mundos felizes, depois mundos celestes, onde só reina o bem, ainda falta um tempinho. E depois que a gente evoluir tudo que a gente tiver que evoluir em mundo celeste, a gente não precisar reencarnar mais, vamos continuar evoluindo, até atingirmos o nível de espíritos crísticos. E depois que atingirmos o nível de espíritos crísticos, vamos continuar evoluindo. Porque entre os espíritos crísticos também existe a gradação de poder criador entre eles. Não é? Então a nossa evolução é quase infinita, mas não é para a gente desanimar, é para a gente animar e continuarmos evoluindo. Porque quando a gente não precisa atingir a perfeição para sermos felizes. Quando a gente, totalmente felizes, quando a gente cumpre com aquilo, com aquela parcela de bem que a gente já é capaz de fazer, isso nos traz uma alegria interior, uma paz interior formidável. Quando a gente cumpre com o nosso dever perante a nossa consciência, a gente já é tomado de uma paz, de uma alegria, de uma força para viver extraordinária. Então a gente já vai sendo recompensado, digamos assim, pela nossa própria consciência, se nos mantemos nos esforçando em nos aprimorar, em nos melhorar. Mas Jesus toma então, porque Jesus, quando ele nos ensina, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, ele vinha nos falar de uma forma figurada, porque na humildade do Cristo, ele não ia se tomar como exemplo, né? Ele não ia falar, sede perfeitos como eu sou perfeito, ele não ia falar isso. Então ele toma Deus como exemplo de perfeição que nós devemos nos mirar para buscarmos a nossa evolução espiritual. Se Deus é bom para mim, e Ele o é, eu devo ser bom para o meu próximo. Se Deus perdoa as minhas ofensas, eu devo perdoar o meu próximo. Então, por isso que Jesus toma Deus, né, como exemplo de perfeição. Que nós devemos nos mirar para caminharmos. E como faremos então para alcançar essa tão esperada evolução espiritual? E Jesus vai nos dar, dentre muitas das suas lições, né? Algumas lições, a gente trouxe algumas lições específicas, lá em Mateus, no capítulo 25, quando ele faz aquela profecia sobre o juízo final, e ele nos diz que o Senhor virá no reino da sua glória, cercado dos santos anjos, e terá à sua frente todas as nações, e separará bons dos maus, como o pastor separa do bode as ovelhas. E dirá a estas, passai à direita, benditas de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, estive preso e doente e fostes me visitar. E aí o justo lhes perguntará, né, quando foi que isso aconteceu, né? E aí o Senhor responde que toda vez que fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, a mim mesmo o fizestes. Então ali Jesus já nos traz uma característica da perfeição espiritual. Uma tarefa que devemos fazer para nos salvar. Salvar de quê? Salvar de nós mesmos, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Ele vem nos trazer ali essa característica do espírito que está caminhando rumo à perfeição, que é a caridade. Nessa parte da Bíblia, ele nos apresenta a caridade mais simples de ser feita, né? Bem didaticamente, que é a caridade material. É o primeiro passo na nossa marcha evolutiva, é quando a gente começa a olhar para o nosso próximo. Quando a gente começa a se sensibilizar com a dor do nosso próximo. A gente não olha só para a gente começa a olhar para o ladinho, né? E
a distribuição do alimento, da água, da roupa, da visita, né, do acolhimento, daqueles que estão passando por necessidade. Então Jesus aí nos apresenta a caridade material. E quando a gente pratica a caridade material, ela traz uma série de benefícios para nós. Uma delas é que a gente vai... Uma delas é que quando a gente faz algo em favor do nosso próximo, a gente já é tomado de uma alegria, de uma paz por ter feito algo em favor do outro. Outra, a gente vai quitando nossos débitos do passado. Através da caridade material, a gente quita os nossos débitos do passado. Então, se eu encarnei nessa encarnação para perder um braço aos 30 anos de idade, mas se até lá eu trabalho, eu gosto de ajudar, eu sou útil, eu procuro fazer a caridade, faço a campanha do quilo, trabalho no enxoval das crianças, dos bebês, faço algo, trabalho, alguma coisa, vou fazer uma visita num asilo, num hospital, às vezes chega lá aos 30 anos, ao invés de eu perder o braço, eu perco um dedo. Por que eu perdi só o dedo? Porque eu quitei o meu débito, aquilo que eu devia, trabalhando em favor do próximo. Então, a caridade material, ela também nos traz uma ficha de serviço que nos permite pedir algumas concessões, alguma concessão que a gente queira à espiritualidade. Nas obras de André Luiz, a gente percebe que aqueles espíritos que trabalham, eles têm o direito de pedir, às vezes, por um parente, por um amigo que precisa de ajuda. Aquele espírito que é preguiçoso e não faz nada, ele não tem esse direito de pedir, não é? Então, às vezes, a gente trabalhando, se a gente precisar pedir por um filho, por um pai, né, a gente vai ter o direito de pedir. E vai ser feito de acordo com vai ser feito ou não, de acordo com a permissão de Deus. Outro benefício que a caridade material nos traz é ir amolecendo o nosso coração para que a gente aprenda a amar. Porque a gente só evolui quando a gente aprende a amar. E isso nós vamos aprender na passagem de Paulo aos Coríntios, no trecho da Bíblia intitulado Poema da Caridade, quando o apóstolo vai nos ensinar o seguinte: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem todas as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Então, nesse poema, Jesus, inspirando Paulo, vem nos trazer a lição de que só o amor confere evolução espiritual. Então, quer dizer que a caridade material não serve? Serve. Ela serve para tudo isso que a gente já falou, o bem-estar que nos traz de fazê-la, a ficha de serviço, o pagamento dos nossos débitos e para amolecer o nosso coração, para que a gente aprenda a amar. Porque só quando a gente aprende a amar é que a gente evolui espiritualmente. E Paulo, nessa lição, nos traz que a caridade está acima da fé.
Porque, como nos diz, eu não coloquei aqui, como nos diz Tiago, no capítulo 2, versículo 17, a fé sem obras é morta. Então, essas obras, elas têm que ser tanto exterior, a obra material, como e principalmente interior. A gente irá aprendendo a amar o nosso próximo. Ah, Marcos, mas isso é muito difícil. Sim, é difícil. Porque se fosse fácil, seríamos todos espíritos de luz. Então, é difícil, é trabalhoso, e é por isso que tem tanto valor. Porque depois de adquirido esse sentimento, ele nos guiará, nos iluminará por toda a eternidade. Então, a gente começa praticando a caridade material, como Jesus nos ensinou. É uma característica da perfeição, do espírito que está buscando se aperfeiçoar, para chegarmos ao amor, a amar o nosso próximo. E aí vamos distinguir, o melhor exemplo que eu conheço dentro da literatura espírita, que retrata essa diferença, né, entre a pessoa fazer caridade material e a pessoa evoluir espiritualmente, está no livro Voltei, do irmão Jacó. Jacó foi um espírito que, quando encarnado, na sua última encarnação, ele fez muita caridade material. Ajudava quantos podia, ajudou a fundar asilo, orfanato. Jacó morava na cidade do Rio de Janeiro, e uma casa grande, uma casa boa, que ele era rico, e era daqueles que, naquela época em que existia muito pouco automóvel, e nas epidemias que aconteceram no Rio de Janeiro, enquanto ele estava encarnado, ele parava o carro, botava o doente dentro do carro dele e levava para casa para tratar, para cuidar do doente. E então assim foi Jacó. Passou uma grande parte da sua vida, desde que a filha morre criança e ele toma conhecimento do Espiritismo, ele passa a se dedicar a trabalhar em favor do próximo, trabalhar materialmente, né, em favor do próximo. Só que quando Jacó desencarna, e ele é recebido por Bezerra de Menezes e um outro grande espírito, não sei se Inácio Bittencourt ou Eurípides Barçanufo, dois grandes espíritos, grandes trabalhadores da seara espírita, o recebem. Um deles eu tenho certeza que é Bezerra. E Jacó está, então, ele teve o mérito de ser recebido por esses espíritos quando ele desencarna, mas Jacó estava completamente apagado, não tinha luz nenhuma. E ele vai para a cidade espiritual e é recebido lá pela filha, né, que havia desencarnado quando criança e tal. E ela ajuda, né, ele a se ambientar, né, novamente a vida espiritual. E assim que pôde, ele começou novamente a trabalhar, né, a evangelizar os espíritos no plano espiritual inferior. Até que um belo dia, ele retornando para a cidade espiritual dele, ele é cercado por um conjunto de padres, por um grupo de padres, que vem brincar, né, fazer chacota da situação espiritual dele. Falou: Jacó, você criticava tanto a gente quando estava encarnado, cadê a sua luz? Você é igual a nós. Né? E eles veem uma certa agressividade em relação a Jacó. E Jacó, naquele instante, ele para e se apieda verdadeiramente da situação espiritual dele e daqueles padres. Espíritos, eles todos, né? Espíritos que haviam conhecido tão bem o Evangelho e estavam naquela situação espiritual tão apagada, né? Tão sem luz, tão difícil. E aí ele ora em favor deles todos, dele e dos padres. Ele ora. E ao terminar de orar, ele percebe uma luz roxa saindo do peito dele. Aí ele mentaliza o mentor espiritual dele, que estava lá na cidade, e pergunta quem é que estava ali com ele. Porque estava vendo aquela luz, certamente era de outro espírito. E o mentor espiritual dele diz que não, que ele estava ali sozinho. Então, naquele momento, Jacó conseguiu efetivamente começar a amar o seu próximo. Então, o que muitos anos de trabalho de caridade material não conseguiu fazer, uma prece bem feita, uma prece feita por amor, conseguiu fazer, que é despertar o amor dentro do íntimo dele. Aquele trabalho
material foi todo em vão? Não, porque certamente todo aquele trabalho foi amolecendo o coração de Jacó, sensibilizando o coração dele, para que culminasse naquele momento em que ele começa efetivamente a aprender a amar o seu próximo. Então essa é a diferença entre caridade material e evolução espiritual. Marcos, mas eu não amo o meu próximo, então eu não vou fazer nada porque não vai adiantar. Não. Devemos fazer o bem sempre, seja por amor, seja porque a gente sabe que é a nossa obrigação, seja até contrariado, façamos o bem. Porque, como nos ensina Jesus na passagem de Simão de Cirene, contada por Maria Dolores no poema, deixa eu ver aqui o nome do poema, Traços do Cirineu. Ela vai nos ensinar, Maria Dolores vai nos ensinar, que Jesus, carregando a cruz, em caminho do Gólgota, Simão de Cirene vem vindo da gleba onde trabalhava, indo para casa. E o oficial de justiça, o soldado lá, manda que ele carregue a cruz. E ele, a princípio, não quer, mas o guarda o obriga a carregar a cruz. Ele põe a cruz nos ombros, leva até o topo do monte, e ao depor a cruz no chão, ele se desculpa com Jesus se havia alegado a pressa em que se via, mas a filha cega e muda era o tesouro que ele tinha no lar. Jesus lhe dirige uma palavra de reconforto, falando com ele que todo bem que a gente faça é uma luz no nosso caminho. E qual não foi a surpresa de Simão ao chegar em casa e encontra a filha curada. Ela vem, se lhe joga nos braços e fala: papai, uma luz veio até mim, agora vejo e falo, e o mundo me parece um formoso jardim. Então, Maria Dolores, com essa lição, ela nos diz que com essa lição Jesus nos ensina que o bem, mesmo quando feito obrigatoriamente, compulsoriamente, ele é uma luz no nosso caminho. Então façamos o bem sempre, porque a gente começa fazendo às vezes contrariado, depois a gente vai se acostumando, depois se torna um hábito e depois uma virtude. Depois a gente já não sabe ver um trabalho sem botar a mão na massa ali e ajudar. Então é assim que a gente vai aprendendo, porque ninguém dá salto na evolução espiritual. A gente não pode esperar melhorar primeiro para trabalhar depois. Não, a gente trabalha, a gente começa trabalhando, para depois ir melhorando com o passar do tempo. Mas Jesus já havia também, antes de Paulo, ele já havia nos ensinado a caridade mais difícil de ser feita. E é aquela que os Espíritos nos apresentam na codificação como sendo a característica mais forte da perfeição espiritual. Está nas anotações de Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48, quando Jesus nos ensina o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Desse modo vos tornarei filho do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e descer a chuva sobre justos e injustos. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, com essa lição, Jesus vem nos apresentar a caridade mais difícil de ser feita, e é aquela que caracteriza os espíritos já realmente voltados para o bem, já realmente dispostos a atingir, a alcançar a perfeição, que é o amor aos inimigos, é perdoar as ofensas, é orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque através dessas atitudes é que a gente vai demonstrar que realmente
estamos trilhando essa marcha evolutiva. Não é fácil, né? Perdoar os inimigos, amar aqueles que nos odeiam, não é fácil. Mas daí o mérito da conquista. E nós vamos ver mais à frente um pouquinho algumas orientações que nos ajudam a alcançar esse objetivo, né? Então, o perdão, mas quando Jesus vem nos falar sobre o perdão, a preocupação maior não é com o ofensor, que o perdão também faz bem ao ofensor, também faz bem a ele, mas faz bem sobretudo ao ofendido. Porque quando conseguimos perdoar, a gente se liberta daquela situação infeliz. A gente segue adiante, a gente se sente livre para seguir adiante. A mágoa é como se fosse uma bola de ferro, né, amarrada no nosso pé. Ela dificulta a caminhada. Então, quando a gente perdoa, a gente se liberta da mágoa e segue adiante. O ofensor terá que se ver de uma forma ou de outra com a lei divina. Terá que se ajustar com a sua consciência. E devemos desejar para ele a mesma misericórdia, o mesmo amor com que Deus nos perdoa e nos educa. Nós não devemos desejar para o ofensor, ele vai se ver, Deus vai tomar conta dele naquele sentimento de que Deus vai massacrar ele. Deus não vai massacrar. Porque tanto nós somos filhos de Deus, como o ofensor é filho de Deus. E Deus quer o bem de todos nós. Então Deus irá educá-lo. Dependendo do erro que ele cometeu e da obstinação dele naquele erro, ele, infelizmente, passará por muito sofrimento até aprender, tanto quanto nós passamos diante da nossa rebeldia ante as leis de Deus. Porque o nosso sofrimento, normalmente, ele tem a duração da nossa teimosia. Enquanto a gente não desperta para a necessidade de nos melhorarmos, de repararmos os nossos erros, a gente vai sofrendo. Porque o que faz nos sofrer mais ainda é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, a gente precisa se libertar do orgulho e do egoísmo, perdoar o nosso próximo para que a gente siga adiante. Lembramos o perdão é tão difícil que o próprio Chico Xavier, com todo o seu amor pela humanidade, toda a sua humildade, precisou se trabalhar para conseguir perdoar. Chico sempre gostou de animal, de estimação. Ele sempre gostava de ter um animalzinho de estimação. E certa feita ele tinha uma cachorrinha que era aleijada, e ela não andava com as patinhas de trás. Então ela ficava num cantinho que ele separou para ela, e ali ela fazia as necessidades dela e tal. E Chico chegava à alta madrugada, vindo do centro, né, depois de psicografar os livros, aquela coisa toda, e ia cuidar da cachorrinha com todo amor e carinho. Uma vizinha dele, que gostava dele, vendo aquele trabalho que ele tinha, aquela dificuldade toda de chegar de madrugada e ainda ter que cuidar da cachorrinha, resolveu acabar com o problema e deu veneno para a cachorra. A cachorrinha morreu. Chico, quando chegou em casa, ela ainda deu um último olhar para o Chico e morreu. E Chico nos relata, no livro, isso está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que no dia seguinte ele enterra a cachorrinha, não sem antes chorar muitas lágrimas. Ele achando que ela tinha morrido de morte natural. Passados uns 2 ou 3 meses, a irmã dele conta para ele, falou, Chico, a sua cachorrinha não morreu de morte natural, não. Foi a fulana que deu veneno para ela. Chico ficou extremamente magoado com aquilo, entristecido, ficou muito magoado com aquilo. E nos relata o autor do livro que como se uma sombra tivesse tomado o seu coração. Ele vai se trabalhando, tentando perdoar, aquela coisa toda. Passados mais uns 2 meses e tal, que ele soube, Emmanuel fala com ele, Chico, você precisa perdoar a fulano, porque essa mágoa está atrapalhando o trabalho. Ele falou, pois é, eu estou tentando, mas eu não consigo. Ele falou, mas você precisa perdoar. E como eu faço? Aí Emmanuel fala com ele, você precisa descobrir algo que você precisa dar um presente para ela. Aí ele fala, eu dar presente, mas eu sou ofendido? E Emmanuel fala com ele, fazei o bem aos que vos fazem mal. A receita não é minha, leia o Evangelho.
Aí, Chico, muito obediente, né? E Emmanuel fala com ele, não pode ser qualquer presente, tem que ser algo que ela queira muito ganhar. Aí Chico vai procurar saber o que a vizinha queria muito ganhar e descobre que era uma máquina de costura. Com a dificuldade toda do Chico, que ele vivia com um salário pequeno, ele compra a máquina parcelada em muitas prestações e manda entregar na casa da vizinha. Naquele dia, ao final do dia, quando ele vai chegando em casa, a vizinha, ao vê-lo ao longe, vai dar um abraço nele, mas ela emitia tanta luz de alegria, de gratidão pelo presente que ele havia dado a ela, que aquela sombra que havia envolvido o coração do Chico se desfaz. E o autor, na página da internet, onde eu li essa história a última vez, no rodapé, ele coloca assim: e você, já deu sua máquina de costura hoje? Precisamos dar máquinas de costura para aqueles que nos fazem mal, né? Ou seja, dar-lhes o melhor de nós para que a nossa mágoa se desfaça. Mas como é que é esse negócio de amar os inimigos? Será que eu tenho que abraçar meu inimigo, né? Chamar ele para tomar cafezinho lá em casa? Como é que é essa história? E o Evangelho, no capítulo 12, vai nos esclarecer, no capítulo intitulado Amai os vossos inimigos. No item 3, retribuir o mal com o bem. Os Espíritos vão nos ensinar que amar o inimigo, a gente não consegue ter para com o inimigo o mesmo amor que a gente tem para com um amigo. O coração bate diferente. As energias não se entrosam com o inimigo como se entrosa com o amigo. A gente não pode ter a mesma confiança que a gente tem no amigo, ter com o inimigo. Não dá para ser assim. O próprio Cristo não tinha, com os fariseus arguciosos que viviam tentando enredá-lo nas suas artimanhas, a mesma alegria, o mesmo afeto que ele tinha com os apóstolos. Né? É diferente. Mas aí os Espíritos vão nos explicar que amar os inimigos é não lhes desejar mal. É não alimentar sentimento de vingança. É fazer o bem se nos surgir a oportunidade. É nos entristecer com o mal que lhes ocorra. É orar por eles. Então, esse é amar os inimigos. Eles vão nos dizer, quem assim procede, cumpre com o mandamento de amar os inimigos. Para que a gente não caia naquele processo de vingança. Ele fez comigo, vou fazer com ele. Porque senão, às vezes, tem muitos ódios aí que se prolongam para a vida espiritual e a gente vê os casos de obsessões, como relatado muitas vezes nas reuniões mediúnicas, em que fica o obsessor, que é o ofendido do passado, desencarnado, influenciando o encarnado. Aí, daqui a pouco, o obsessor reencarna, aquele que era obsidiado, estava encarnado, desencarna e vai perseguir o outro que encarnou. E às vezes fica nessa roda até que um se disponha a perdoar. E quantos séculos, às vezes, a gente perde por conta desse sentimento de vingança, e com esse sentimento de querer fazer justiça com as próprias mãos, quando devemos entregar toda a mágoa para Deus, que Deus vai cuidar. E devemos desejar para aquela pessoa que se nos coloca como inimigo, como um desafeto, devemos desejar para ele as mesmas bênçãos de misericórdia e de educação que desejamos que Deus cuide de nós, porque ele é nosso irmão também. E devemos desejar a ele todo o bem que esteja ao nosso alcance, sobretudo de evolução espiritual, porque pode ser que na próxima encarnação a gente tenha que vir junto com ele, na mesma família. E fazer caridade em família é o primeiro passo, como nos ensinou a página de abertura. Pode ser que na próxima encarnação precisemos vir na condição de irmão, de cônjuge, de filho ou de pai, daquele que hoje se nos apresenta como desafeto. Então devemos desejar todo o bem para ele, toda a evolução espiritual, para que, quando voltarmos juntos, tenhamos uma pessoa ao nosso lado, uma pessoa mais equilibrada, de mais bom senso, quiçá
uma pessoa já harmonizada com o bem. Então, o ódio que se emite contra alguém, que se nos coloca como um agressor, como desafeto, ele só vai nos fazer mal, vai nos adoecer, inclusive fisicamente. Essas energias voltam para nós, então não resolvem o problema. Então, que a gente se exercite na questão do perdão, agindo dessa forma aqui. A gente não precisa ir lá abraçar o inimigo, mas vamos orar por ele, vamos desejar o bem, vamos nos alegrar se algo de bom acontecer com ele, né? Porque assim vamos estar cumprindo com esse mandamento de amar os inimigos e nos vestindo assim das características mais importantes da perfeição espiritual. E nesse capítulo 12 do Amai os vossos inimigos, os Espíritos nos trazem, encerram, né, com o seguinte parágrafo: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Que Jesus nos abençoe a todos, que a gente tenha bastante força para trilharmos esse caminho da perfeição, que começa lá com a caridade material, avança pelos nossos sentimentos e culmina com o amor aos inimigos.